Bem-vindos, eu sou o André Pádua. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no CIA Podcast. E a gente vai conversar sobre o craque no primeiro turno dessas eleições, ou os craques. Entre eles, Gilberto Kassab. A gente vai apresentar para vocês alguns números sobre isso. Antes de apresentar os números, eu quero convidar vocês todos e todas para vocês irem aí se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e comentar quem que você acha que foi o craque. A gente sabe que passou raspando, por exemplo, para o Marçal ser o craque desse primeiro turno das eleições. Entre outras pessoas aí que marcaram no primeiro turno, mas não conseguiram ir para o segundo turno, não conseguiram ganhar, de fato, as eleições ainda no primeiro turno. E é por isso que a gente vai trazer alguns números aqui para mostrar o tamanho das coisas que cada um conseguiu fazer. Também a gente vai apresentar para vocês outro tipo de craque, o craque da ruindade. Então, vamos lá para a gente entender isso. O Gilberto Kassab é o craque no primeiro turno das eleições. A gente vai explicar o porquê. Em 2012, com o PSD, o Gilberto Kassab ele tinha 488 prefeituras. Em 2016, Gilberto Kassab foi para 538 prefeituras, um aumento de singelas 50 prefeituras. Já em 2020, PSD, na liderança de Gilberto Kassab, foi para 657 prefeituras, mais que dobrou o número, foi para um aumento de 119 prefeituras. Já esse ano, em 2024, Kassab alcançou 882 prefeituras, um aumento de nada menos, nada mais que 225 prefeituras. E a nossa segunda bola de ouro vai para Tarcísio. Embora Tarcísio não presida os republicanos, ele foi presença importante, apoiando Ricardo Nunes, ao invés de Bolsonaro, inclusive. O partido de Tarcísio teve o segundo maior crescimento de prefeituras, perdendo apenas para quem? Para o próprio PSD. Em apenas 2 prefeituras. Ainda dentro da direita, tivemos o craque da ruindade também. A gente pode falar sobre o PSDB. Está em extinção o Partido dos Tucanos. Eles perderam nada mais nada menos que 250 prefeituras no país todo. Mas a verdadeira bola de ouro da ruindade vai para os partidos de esquerda. Fora para essa esquerda tímida que é chamada de PSB. Todos os partidos clássicos dessa ala política perderam prefeituras, exceto o PT, que ainda assim leva o prêmio ruindade. Por quê? Porque nós temos que considerar que o PT ele tem a presidência da República. E mesmo com a presidência da República, fizeram 1.066 novas prefeituras. Aí a gente vai para o desastre em si, porque o PSOL perdeu todas as únicas 5 prefeituras que tinha. A Rede de Sustentabilidade perdeu 1 prefeitura, continuou com 4, e o PCdoB perdeu 27 prefeituras, mas continua com 19. O também desastre, o segundo bola de ouro da ruindade, PDT, perdeu 166 prefeituras, continua com 149. Mas a primeira coisa interessante para a nossa análise é avaliar como foi a participação de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais no primeiro turno. Sabemos que Lula tentou ser mais puxador de voto que Bolsonaro. E Bolsonaro teve uma participação extremamente discreta. Tanto que Bolsonaro, com essa participação discreta e Lula mais presente, ambos saíram fragilizados enquanto padrinho de candidaturas. Lula foi o principal derrotado. Essa identidade marqueteira que ele está tentando incorporar no governo não está colando. Quase todos que se associaram em algum grau ao lulopetismo saíram perdendo, exceto casos bem específicos. Já na direita, Bolsonaro se apagou para que a luz própria de Kassab e de Tarcísio pudesse acender. Talvez, se a luz de Bolsonaro fosse tão participativa, seria mais danoso que produtivo. Tudo que se centralizou em polarização perdeu nessas eleições. Kassab, quando perguntado sobre as forças políticas do momento, falou com gosto que a bola da vez é seguir o governador Tarcísio. Pode ser uma pista das tendências de 2026, agora que a gente observa a fragilidade do lulopetismo e da força de esquerda drenada por Lula e pelo PT ao não permitir o crescimento de nenhuma liderança política que não seja braço direito do Lula, e ainda assim um braço direito bastante vulnerável. Por isso, Lula, a esquerda como um todo e o bolsonarismo são os craques da ruindade desse primeiro turno. O segundo turno pode revelar coisas que a gente ainda não viu no primeiro, vamos aguardar.
A bola de ouro do serviço bem feito vai para a direita moderada, representada por Kassab e por Tarcísio. O mais curioso é que, ao dizer que Kassab e Tarcísio, hoje lideranças do dito Centrão, são os craques do jogo, também estamos dizendo que o governo federal foi conivente com esse crescimento. E, ao ser conivente com esse crescimento, quer dizer que eles foram coniventes com o orçamento secreto, que agora, no governo Lula, cinicamente volta a ser chamado de emenda parlamentar, com contra do Lula e do governo federal, criando uma correlação de forças desfavorável a Lula. O PT está prestes a sair das eleições sem alcançar nenhuma prefeitura de capital. Isso é mérito das mudanças municipais e regionais que o orçamento secreto mantido e turbinado por Lula estão causando. É necessário que os políticos de carreira saibam ler as mudanças regionais e municipais para construções políticas. Ou não, pode ser sorte, pode ser azar, né? Dessa galera política profissional de carreira. Agora vem o próximo desafio. Por todo o país a gente teve aliança entre direita e esquerda, várias entre PT e PL, inclusive. A pergunta é, como isso vai estourar para 2026? Na prática, pode nem estourar, caso a polarização continue, mas é preciso ver para crer. A esquerda pode estar engessada na figura de Lula, a força pelas práticas discursivas violentas do PT, mas a direita está em movimento. A liderança dessa ala política, à direita, está em disputa. E esse pode ser o calcanhar de Aquiles da esquerda para 2026. A gente gostaria muito de dizer que é uma surpresa muito grande essa realidade dentro da esquerda. Mas não foi surpresa nenhuma. A gente já esperava algo sobre isso, e surpresa seria se fosse algo, né, diferente do que aconteceu. Porque a partir do momento que o Lula assume o governo federal, coisas muito ruins acontecem, uma crise de popularidade acontece, uma crise ideológica acontece, e aí a gente vê essa crise acontecendo eleitoralmente também. Algumas lideranças políticas dentro do PT já se manifestaram sobre como o PT deve mudar o diálogo com o eleitorado. E isso também pode ser anexado aí à esquerda em si. Pessoas como, por exemplo, Quaquá, do Rio de Janeiro, falaram dessa mudança, né? Mas eu fico imaginando uma mudança de diálogo dessa, essa mudança de vocabulário, de conversar com as pessoas, né? Imagina o camarada usando o bonezinho com estrela vermelha do Che Guevara, do Karl Marx, entrando dentro de uma Assembleia de Deus durante uma pregação lá de um pastor de grande visibilidade. Assim, gostaria de ver uma coisa dessa acontecendo, porque ia ser muito engraçado ver ali o marxista ou o guevarista, né, ladeado dessa figura conservadora desse centro evangélico. Ia ser muito interessante ver essas duas alas tão diferentes conversando, né? A pergunta é, vai colar? Isso vai acontecer? Acreditamos que não, mas é um debate que as forças de esquerda têm que fazer. Qual que é o debate? O conservadorismo no Brasil, ele aumenta, ele está estruturado, ele avança. E como dialogar com esse conservadorismo que se apresenta no cenário brasileiro? É aí que a gente vai encontrar meios para conseguir construir políticas estruturais, formas de fazer políticas diferentes. Diferentes, necessariamente diferentes, porque da maneira como está, a gente está em crise. E é necessário uma política diferente. E diferente é diferente mesmo. Eu não estou falando aqui nem de uma política nos moldes de Marçal, mas a gente precisa aprender com Marçal a maneira como ele conseguiu em tão pouco tempo crescer, para entender também a gente, de uma maneira mais saudável, digamos assim, o que fazer para que a gente consiga musculatura política eleitoral de massas. A gente está falando de movimento de massas. E é nisso que a gente está se equivocando. A gente perdeu contato com a base, como diria Mano Brown. A gente precisa voltar a entrar em contato com essas bases e desenvolver formas com essas bases de conversar com esses setores mais conservadores que hoje estão aí, enfim, um franco e profundo diálogo
com personalidades espirituais, religiosas aí do país, e estão colaborando e muito para construir a realidade que a gente está vivendo. Entendemos que a nossa realidade precisa mudar para uma perspectiva de diálogo entre as diferentes forças, para que essas diferentes forças, construindo, dialogando, estabelecendo pontes entre si, possam criar uma estrutura de sociedade, uma estrutura de país um pouco menos violenta, um pouco menos segregadora. Então entendemos que o caminho para a política que nós queremos construir seja esse, do franco diálogo entre os divergentes, entre os diferentes. Mas como é que isso vai acontecer? A gente ainda não tem nenhum exemplo do como isso vai ser desenhado. São cenas para os próximos capítulos, né? Esperamos. Pode ser até que não sejam cenas, mas esperamos que essas cenas venham à tona. Era isso que a gente tinha para colaborar com vocês nesse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.